Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar, que destaca hoje mais uma obra importante, pois que nos convida a uma viagem no tempo e no espaço para acompanharmos a trajetória de um espírito habitante de um outro planeta, no momento em que esse planeta passava pelas mesmas transformações que hoje atingem o nosso planeta, a Terra, essa nossa morada atual. Nós temos a alegria de receber novamente a médium Sandra Carneiro e ela nos traz o livro Exilados por Amor, é um livro editado pelo Espírito Lúcius. Bom, Sandra, realmente é uma alegria estar com você novamente aqui para falar desse livro, que é um livro muito bonito. A alegria é nossa de estar aqui com vocês, mais uma vez, podendo compartilhar esse livro que o nosso querido amigo Lúcio trouxe, materializou aqui na Terra, né? E realmente é um livro, assim, já de imediato a gente pode falar que é um livro muito bonito, porque traz uma história bonita, mas mais que isso, traz dados importantes para nós, para o nosso aprimoramento, para o nosso conhecimento. Então, eu acho que isso é um fato importante para nós, principalmente nós que acreditamos na reencarnação, porque conta, né, como disse, a trajetória de um espírito. Então, vamos começar a falar do livro, né, Sandra? Ele tem 3 partes, né? Então, que espírito é esse que nós vamos acompanhar a trajetória, de onde ele vem? A gente fala de um outro planeta, de onde ele vem, né? Então, nós sabemos, através da codificação mesmo, que existem, então, várias moradas na casa do Pai e que esses planetas passam por fases de transição. E também sabemos que os espíritos migram de planetas, tanto para cima, vamos dizer, tanto crescendo, quando a gente vai evoluindo, às vezes a gente deixa a nossa morada para ir para uma morada mais evoluída, quando nós não conseguimos acompanhar o desenvolvimento deste planeta, a gente é obrigado, por amor de Deus e dos dirigentes que trabalham com Deus no universo, a ir aprender em planetas menos evoluídos. E o livro Exilados por Amor começa exatamente nessa fase. Espíritos que vêm do sistema de Capela e que são exilados. E conta a história de um grupo desse, um pequenininho grupo. A gente sabe que vários espíritos vieram para o nosso planeta através do livro do Emmanuel, A Caminho da Luz, através do livro do Edgar Armand, Exilados de Capela, e o Exilados por Amor conta, então, alguns desses espíritos, a trajetória que eles fizeram, contribuindo para o crescimento da Terra, porque Capela, esse orbe do sistema de Capela, estava numa fase bem adiantada de evolução, com um conhecimento intelectual muito grande, tanto é que o Ernesto, que é esse espírito que vai fazer a sua trajetória aqui na Terra, ele era um cientista que fazia já clonagem humana, então a tecnologia estava muito desenvolvida, como a gente vê hoje no nosso planeta, indo questões legais, questões jurídicas, toda essa problemática, que são o que impacta o nosso planeta hoje também. Nós temos uma série de experiências acontecendo, algumas que a gente sabe, outras que a gente não sabe, e a humanidade muito intelectualizada, com muito conhecimento, com muita informação e fazendo às vezes pouco uso desse conhecimento de forma construtiva. Então a situação daquele grupo era muito parecida com o que a gente está vivendo hoje. Quando você começa a ler o livro, você fala, nossa, mas está falando da Terra, né? Tem certeza que é outro planeta? É muito interessante. Então, o livro é dividido em 3 partes, né? E a primeira parte, então vamos começar pela primeira. Tá certo. É exatamente no orbe de Capela que passa você começa a contar, né? Você, Lúcio, começam a contar a trajetória do Ernesto, né? Isso. E eu acho que assim, a gente podia começar por aquela situação em que Jesus vem conversar com esses espíritos, né? Com esses exilados, né? É um momento muito bonito, porque esses espíritos vão deixar o lar, afetos, pessoas queridas, uma vida construída ali e vão ser transferidos para um outro orbe, uma outra psicosfera, outra energia, e muitos muito revoltados, outros porque não conseguiam, eram rebeldes em relação à lei divina, mas estavam ali, muitos reclamando, xingando, e Jesus os acolhe amorosamente,
fazendo um discurso belíssimo, dizendo que vai receber esses espíritos, e não só isso, mas que além de estar acompanhando esses espíritos nesse orbe, que é a Terra, vai pessoalmente descer à Terra em algum momento para exemplificar. Então, já fazendo os planos da vinda de Jesus para o planeta. Então, ele amorosamente acolhe. É lindíssimo, porque a gente vê o amparo de Jesus já se desenhando, e muitos deles, Lúcio diz que muitos deles, quando ouviram Jesus, se acalmaram, né? A luminosidade de Jesus, o amor. Então, conseguiram encontrar algum refrigério, que era fundamental, porque eles não queriam, obviamente, eles estavam sendo transferidos compulsoriamente. Então, né, que é o que está acontecendo no nosso planeta nesse momento. A gente sabe que a transferência de espíritos que estão migrando da Terra para outros orbes menos evoluídos já está acontecendo. Então é interessante porque, ao mesmo tempo que esses espíritos estavam sendo exilados por conta de não acompanharem a evolução de Capela, a gente percebe que eles também estavam vindo na condição para desenvolver um outro planeta. Então, não era só um lado negativo da situação deles. Se a gente pegar por esse lado, é consolador. Porque quando nós vamos de um lugar melhor para um lugar pior, o lado positivo da história é que a gente vai levar o conhecimento, a gente vai levar aquilo que a gente sabe para alguém. Então, você já está... nessa situação você já está fazendo algo de bom, você já está se redimindo, mesmo que seja compulsoriamente, né? E a gente vê a beleza do universo, de como Deus organiza tudo. Nada é desperdiçado, nenhuma experiência é desperdiçada. Então eles vêm para a Terra, mas Jesus vai dizer para eles: vocês vão contribuir com o desenvolvimento do planeta. Então vamos aproveitar a experiência que vocês têm, as informações, o conhecimento, e vocês vão contribuir para o desenvolvimento dos seres humanos que estão ali na Terra. Deus não desperdiça nenhuma oportunidade. Isso é um consolo muito grande para todos nós, né? Mas nós vamos a um breve intervalo e a gente já volta falando de Exilados por Amor. Estamos de volta falando hoje sobre o livro Exilados por Amor. Estamos conversando com a médium Sandra Carneiro. Bom, Sandra, já que a gente está falando em transformação, né? Voltando ainda a falar um pouquinho de Jesus, né? Eu acho interessante quando você fala nessa passagem que Jesus conversa com o governador, né, de Capela. A gente tem a clara informação, né, a clara certeza de que todos nós chegaremos a essa condição, porque ainda existem pessoas, e é um grande número de pessoas, que não acreditam que nós seremos como Jesus, né? Mas se nós estamos fadados à perfeição, nós chegaremos, né? Com certeza. A questão é o tempo que a gente vai... A gente sabe que o tempo ainda é longo, mas é que a transformação é um processo difícil. Então, acho que as pessoas, nós todos, quando olhamos para dentro de nós e vemos as dificuldades que a gente ainda tem, a gente se assusta um pouco. Então, acha assim, não tá muito longe, não vou conseguir. Mas a gente sabe que a caminhada é longa. Emmanuel fala muito disso nas obras com o Chico. O trabalho de ascensão é longo, mas esses espíritos estão aí para nos mostrar, né? Esses precursores estão aí. O Chico, que está à nossa frente muito e que fez um trabalho maravilhoso, mostrando que o caminho é esse, o caminho do bem vai nos moldando. É lento, mas a gente vai chegar. Todos seremos anjos. Esse é o caminho da perfeição. Eu acho que todo ser humano aspira pela evolução. A gente vem programado para fazer esse caminho. Quando a gente não faz, o sofrimento também é muito grande. A gente se bloqueia, porque a gente vem com potenciais, com capacidade para desenvolver, que é o vencer, né? Nos superar, para caminhar para essa perfeição. Hoje nós estamos na condição de anjos equivocados, né? Anjos de uma asa só, porque estamos só com a inteligência. O amor a gente não conseguiu desenvolver. A hora que a gente conseguir sublimar a inteligência com os sentimentos, com amor, com a compreensão, que é isso que o Evangelho que Jesus veio nos ensinar, onde a gente pode chegar? A gente não tem noção, né? Porque o potencial humano é muito grande. Afinal, a gente é centelha divina. Nós temos a capacidade de criar, de transformar em nós, mas a gente bloqueia tudo isso e não usa a capacidade que a gente tem. E o livro mostra isso, né? Porque ele mostra as oportunidades que esse espírito Ernesto teve e o que ele conseguiu, né? Então, essa primeira parte a gente falou lá de Capela, a segunda parte a gente já está na Terra, né?
Exatamente. Nós estamos na Terra, nós, os espíritos, né, já estão na Terra, passando pelas suas experiências. Né? Chegam na Terra, ficam um tempo se preparando energeticamente para poder vir para o orbe, porque eles já tinham um outro nível de vibração, então eles têm que se adensar mesmo para entrar na Terra, que era um planeta bem primitivo, e começam um trabalho de desenvolvimento, contribuindo bastante. Então a gente vê uma encarnação do Ernesto já um pouquinho mais equilibrado no Egito, e a gente sabe a contribuição que os egípcios deram por conhecimento, com cirurgias. O conhecimento dos egípcios surpreende até hoje a humanidade. Como é que aquele povo sabia tanta coisa? Aquelas pirâmides, como construíram aquilo até hoje, né? Os engenheiros Não estão sabem aí explicar. Buscando como fizeram aquilo. E o livro mostra isso, você quando lê, você se transporta e parece até que você participa daquela construção, e é fabuloso isso. Você entende porque você vem anteriormente vendo que eles tinham um conhecimento já muito grande, eles vão transportando para a medicina, tanto é que um personagem que é o Ernesto, já reencarnado no Egito, era construtor, era sacerdote, eles tinham múltiplas, eram almas que tinham um conhecimento que não cabia naquele corpo, o conhecimento que eles traziam. E nem naquela atmosfera, naquele ambiente, porque os que estavam aqui, que estavam naquela condição ainda mais primitiva, né, mais imatura ainda, nos seus primeiros, né, suas primeiras vivências, né, eles não conseguiam entender como que aquele espírito fazia aquelas coisas, aqueles cálculos, aquelas construções. E mesmo uma outra personagem, que é a irmã, né, de Ernesto, a Nitetis. Como ela também tinha um dom artístico enorme. Né? Como explicar isso? Para eles era difícil mesmo entender aquela situação. Se até hoje a gente ainda, hoje com conhecimento mais ampliado, a gente ainda não entende muito bem de onde vinha todo aquele conhecimento, né? Naquela época eles surpreendiam. E a Nitetis, o que a gente percebe, né? Como ela era uma personagem já com uma evolução moral, com um amor muito grande, como ela conduzia as situações ali com o irmão dela, com amor, com renúncia, com dedicação. A dedicação que ela coloca, então, é belíssima essa trajetória dela ao lado do irmão, que na verdade é o grande amor da vida dela. Né? Que os outros irmãos diziam, não entendo isso, como você consegue fazer isso? Né? E hoje a gente já vê também isso, né, Sandra? A gente também vê alguns espíritos diferenciados aqui no nosso planeta, tendo atitudes que para muitos... Incompreensível. Toda atitude de renúncia muito grande, de doação, no geral a gente ainda não compreende. Né? Acha, às vezes, mesmo no núcleo familiar, às vezes uma mãe que vem com um sentimento de renúncia por um filho que às vezes não a compreende, e o quanto a doutrina nos ajuda nesse sentido, para a gente olhar e realmente entender, conseguir compreender as nossas dificuldades e daqueles irmãos que estão ao nosso lado. Esse livro mostra assim, claramente, né, que vale a pena ser bom. Isso aqui é bom. Mas nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com a médium Sandra Carneiro, falando do livro Exilados por Amor, um livro ditado pelo espírito Lúcius. Bom, Sandra, vamos falar agora da terceira parte do livro, né? A gente já falou lá da capela, falamos dele na Terra, no Egito. Ele teve uma outra encarnação na Terra, mas um pouco mais rápida. Isso, né? na Grécia, e ele reencarna aí como mulher, é bem interessante, a experiência dele num corpo feminino, com todo o impacto disso, e isso ajuda bastante no despertar da consciência dele, no fortalecimento, para que ele pudesse depois vir na terceira parte do livro, e aí já mais amadurecido, e a gente, Lúcio não detalha todas as experiências do Ernesto. A gente imagina que entre essa da Grécia e depois, quando ele vem assumindo o personagem de José de Arimateia, ele tenha tido outras experiências num caminhar que permitiram que ele viesse fazer essa tarefa, né, na época de Jesus. Ele conta as que tiveram um impacto maior, mais forte, né? Agora, essa terceira parte também é fabulosa, porque é o tempo em que ele vive, né, contemporâneo de Jesus. Contemporâneo de Jesus. E ele conta a história para nós
já de uma outra forma também, né? Com mais detalhes, que até então a gente não recebeu essa informação, né? A história dessa vinda de Jesus aqui, ela tem ainda muitos buracos aí, né? Muitos acertos para a gente fazer, muita informação a receber, né? Que eu acho que também vai ao tempo em que nós estamos preparados para receber, né? Com certeza, porque a tarefa de Jesus é grandiosa. Agora a gente já sabe que ele demorou para chegar aqui, em termos de adensamento do período. A gente já tem essa informação aqui. A vinda de Jesus, por que foi planejada com tanta antecedência, de milhares de anos? Porque levava muito tempo para ele. Ele já tinha feito o caminho de ida, agora ele ia ter que adensar, descer e retornar para a terra. Então, hoje a gente sabe que isso foi um trabalho enorme de muitos espíritos que vieram antes, que vieram durante a estada dele aqui, preparando tudo isso. E como você disse, muita coisa que a gente ainda, lacunas que a gente ainda não compreende, mas no tempo certo. Mas né? que a gente está juntando, né? Que o quebra-cabeça. Né? Mas que também isso é bom, né? Porque a gente tem que exercitar o raciocinar, o ligar as coisas, o pensar, né? O nosso desenvolvimento mesmo. Então, outro ponto importante também, que é a trajetória de José de Arimateia, né? Também ele passa na história da humanidade aqui, quando nos contaram, no contar da história, ele tem uma passagem muito discreta, né, nesse momento em que Jesus esteve entre nós. Mas não é tão discreta assim, é um papel importante. Um papel bonito. Bonito. Né? Jesus, a convivência com Jesus ali na Terra também trabalharam o espírito de José de Arimateia e ele conseguiu fazer aquilo que ele tinha se proposto a fazer, não sem ajuda. Isso. Uma ajuda constante, né, do plano espiritual e dessa companheira dele que fica do lado dele durante toda a encarnação, apoiando, dando forças. E é interessante que toda vez que ele se desdobra no plano espiritual e a encontra, ele é um anjo. Ele era judeu, então ele é um anjo. Você é um anjo que vem me orientar. E a gente entende bem isso, né? Como a gente muda a nossa compreensão de acordo com a cultura que a gente está, as limitações que a cultura impõe também para a gente às vezes. Né? Mas o importante é que todas elas são importantes, todas elas são benéficas, todas elas são boas. A essência é a mesma, que de acordo com o ponto que a gente olha, da cultura que a gente está vivendo, a gente interpreta de forma diferente, mas o fato é um só. Né? A realidade que acontece no plano espiritual, essa interação dos dois planos é uma só. E realmente é lindíssimo esse encontro de José de Arimateia com Jesus, a luta dele para fazer, a coragem que ele precisou ter para assumir o seu papel, porque era um homem influente, poderoso, rico, e que teve que abrir mão de muitas coisas para ficar ao lado de Jesus. Ele teve que perder a família inteira, praticamente, por conta disso. E é o convite que Lúcio nos faz para que a gente desperte. E o despertar, muitas vezes, você tem que deixar coisas para trás, né? Você tem que abrir mão de algumas coisas para fazer esse caminho do despertar. E hoje, a gente pode, se a gente fizer uma comparação, hoje tudo está mais facilitado para nós, né? A gente não precisa passar pelo sacrifício que eles passaram. Certa feita eu comentei com uma expositora no curso que eu fiz, disse, não, mas eu não consigo fazer isso porque esses cristãos que viveram ao tempo de Jesus eram melhores do que eu. Não, eles não são melhores do que eu. Eles estavam no papel deles, eles estavam no percurso deles e nós estamos no nosso, mas nós podemos fazer e hoje a gente está tendo uma facilidade muito maior do que eles tiveram. Né? A gente tem acesso à informação que eles não tinham. A responsabilidade nossa cresce também diante porque nós temos muita informação, que você falou, a gente tem o conhecimento, mas o mais difícil nisso tudo é a gente tomar, é dar o passo, de assumir aquilo que a gente acredita, colocar em prática, e acho que nesse sentido as dificuldades são muito semelhantes. Sim, lá atrás e agora. É sempre muito difícil o convite para a renovação, é sempre a gente tem que deixar alguma coisa para trás e assumir esse caminho com Jesus, né? Hoje a gente não tem esse mesmo sacrifício, mas a gente tem que sacrificar o nosso orgulho, nós temos que sacrificar a nossa vaidade, porque se aproximar de Deus é abrir mão de falsas ilusões que a gente tem a respeito de nós próprios, e isso às vezes para nós é doloroso ainda. Isso mesmo. Bom, vamos deixar um pouquinho para o nosso telespectador ler, né?
Vou falar só da editora, para quem quiser mais informações acerca deste livro e de outros tantos, que são vários os livros da editora, né? Editora Viva Luz. Viva Luz. Isso, pode entrar no site www.vivaluz.com.br e lá tem várias informações dos outros livros, trechos, dá para o internauta baixar alguns capítulos dos livros para conhecer um pouquinho, para ter uma palhinha lá dos livros, né? A gente agradece muitíssimo a sua presença aqui conosco. É uma alegria, sempre uma alegria estar com você, é muito bom compartilhar esse amor que você tem pelos livros e pela doutrina. Para a gente é uma alegria muito grande poder estar compartilhando esse trabalho de espiritualidade. Muito bom.